O instinto social tem a ver com aquilo que nos faz sermos um organismo maior. É como uma colmeia, nós somos algo maior do que nós mesmos, nós fazemos parte de algo, nós estamos interagindo. Funcionamos como um organismo. Quando uma atitude é feita, ela é feita em nome de algo maior, coordenada com os outros que fazem família, por exemplo, quando eu atuo no sistema como elemento desse sistema, um país, uma cidade, uma comunidade inteira, sendo elemento, sendo parte desse sistema. E esse instinto, portanto, em nós, ele pode ter um desequilíbrio de excesso, que é quando ele se torna uma dominância, ele tem mais energia que os outros, ou um desequilíbrio de falta, quando falta energia para ele, que a gente chama de reprimido. Falando do desequilíbrio de excesso, imagine uma célula do seu corpo que resolve querer fazer mais que as outras, ter mais, ser mais importante, controlar o processo. É como se não fosse mais o corpo, ela quer agora se tornar. Essa célula não está mais trabalhando para você ou para as outras, ela está trabalhando agora para ela. Ela quer se tornar você, ela quer se tornar tão importante que talvez ela se esqueça desse sistema de alguma forma. Por outro lado, na falta, essa célula ela desiste, ela não quer mais trabalhar para o todo, ela se solta, ela não participa mais daquilo e ela vai deixando esse sistema de lado, entrando no ostracismo, se isolando. Agora troca o que eu chamei de corpo por uma cidade, por um país, por um planeta, por uma família e troca e coloca isso dentro do horizonte dos comportamentos e crenças humanas, a gente tem essas respostas de sombras. Sombras de instinto social dominante têm muito a ver com sombras de poder. Poder social, política, manipulações de comunicação, conchavos. É como se eu pegasse uma energia de Brasília, distorcendo as disputas de poder, a soberba em todos os tempos, quando o homem realmente está querendo se tornar o rei, o imperador, o mais importante do que os outros, deixa de estar a serviço de um sistema e passa a estar a serviço do ego. Muita fofoca, muito falar dos outros, é comentar sobre a vida alheia, ficar fazendo pequenos comentários, pequenas influências ali nas conversinhas laterais que vão criando um sistema, manipulando ele mesmo. Eu vejo que a maioria dos sociais dominantes que fazem isso, eles não se dão conta que estão fazendo isso, sabe? É numa festa, no dia a dia, eles vão ali conversam com um, vão ali conversam com outro, vão ali conversam com outro. Tudo é muito amigável, tudo é muito adaptável na língua certa, mas existe inconscientemente até, não estou dizendo que isso seja intencional, consciente, mas uma manipulação, chegar a algum resultado, formar um time de um lado, conquistar alguma coisa, e aí eu fico costurando. Vejo que esse desejo, muitas vezes, de ser importante naquele grupo, né, mais importante, disfarça-se muito de uma grande adaptação, de falar a coisa certa no lugar certo, de ser muito político muitas vezes. E esse ser muito político acaba afastando essas pessoas da verdade, muitas vezes da verdade de quem ela é, da verdade do que ela fala, porque tudo é político, tudo é adaptado, tudo é costurando, politicando. A imagem é uma sombra, a imagem social, né? O status, toda essa questão de ser importante, ser bem visto, toda essa questão mesmo de imagem social, uma outra sombra de adaptação que afasta da verdade. Como costumam ser excelentes comunicadores, os sociais dominantes muitas vezes se tornam os grandes oradores, aqueles que falam em nome do todo, mas que na verdade têm toda uma política e em nome de mim mesmo, ou da minha importância. Sabe quando a gente acaba acreditando que é importante demais para o outro, que é o salvador de todo mundo, que no fundo está fazendo tudo isso por um bem maior, mas que de repente tudo isso pode ser a minha sombra de poder? Eu posso muito bem dizer que há também sombras quando esse instinto social é muito baixo, é reprimido. Essas sombras estão ainda mais escondidas. É mais difícil de vê-las, mas é muito claro perceber que elas existem.
Como social reprimido, ao me afastar, ao não chegar tão perto das outras pessoas, a acreditar que eu posso viver sozinho longe delas, eu tenho sombra de uma dor, de uma traição, de algo que eu deixei de acreditar na humanidade. Lá no fundo, deixei de acreditar na bondade da humanidade, dos grupos, dos sistemas, das irmandades, das instituições, porque na minha experiência isso envolve traição profunda, talvez até de vidas anteriores. Essas traições frequentemente têm a ver com guerras, elas frequentemente têm a ver com escravidão, questão de grandes dores sociais, coisas muito duras, sombrias que a humanidade fez coletivamente e ainda faz. Trazendo para o hoje, essa é uma sombra que há dentro de mim e ela, de certa forma, me faz desconfiar da humanidade, ficar com o pezinho atrás, tá sempre agindo como se a próxima traição social fosse surgir. Isso vai me afastando. E aí uma grande sombra concreta mesmo é a sombra desse individualismo exagerado. Pensar em si, não pensar nos outros. Fazer as coisas sem considerar o sistema. Aliás, sem ver mesmo o sistema. Uma grande sombra. Tem uma coisa nesse individualismo, sabe? Que às vezes a gente se convence de que não precisa do mundo ou que não precisa dos outros. Claro que tem uma dor, que tem tudo isso por detrás, mas tem uma certa arrogância nisso também. Uma arrogância de se convencer que no fundo é melhor do que aquelas pessoas, do que aquele sistema, do que aquela sociedade, que eu dou nomes coletivos e lá no fundo acho que eu sou um pouquinho melhor, até para justificar porque eu tô só. Muitas vezes eu vou fazer coisas até conquistar para e eu sou melhor que aquelas pessoas. Uma arrogância de se convencer. Muitas vezes eu vou fazer coisas até conquistar para ficar provando para mim mesmo que eu sou melhor que aquelas pessoas ou que aqueles grupos, mas isso tem a ver com a minha dor de ostracismo, por me sentir abandonado e isolado. Eu posso até dizer que essa dor, essa vergonha de estar ostracizado, abandonado, ela é uma grande sombra porque ela está muito escondida em quem é social reprimido. Normalmente tem muitas camadas de outras coisas na frente. Isso é profundo, isso é real. E um trabalho muito profundo seria, de fato, na cura dessa dor social, de ter se sentido em algum momento abandonado, traído, estar se sentindo à parte. Lara querida, como você e eu temos esse instinto como o mais baixo em desenvolvimento, eu desejo para nós que a gente possa, através dessa cura, também ajudar muitas outras pessoas nesse trabalho.